esforço foi no sentido de evitar uma ação jurídica. Porque se vai para o judiciário, daí demora mais 10 anos, que não dá ou mais. Já está com. Aqui já foi. Aqui também. Deixa eu pôr no silêncio. Avião. Esperar das 7 horas, a gente começa. Já Ser é. pontual. Vocês têm feito isso com frequência? Eu e o Paulo, sim. Tem coisas que eu faço sozinho, tem coisas que a gente faz junto, tem coisas que a gente Mas convidado são o primeiro. Convidado sou o primeiro. Tipo toda quinta-feira? Toda segunda-feira às 6 da manhã. A gente fala sobre fluxo de caixa, a gente fala sobre empreendedorismo. Manda um link. Vou mandar. Convidado são o primeiro, debutante. E aí vamos transformar isso numa prática, né? Pelo menos uma vez por mês a gente chama um empresário para falar um pouco sobre as histórias, como foi. Quando tiver, se for 7 horas, você avisa a gente? Sim. Quantos minutos? Botar um minuto. Tá bom. Certo? Certo. Bora. Bom dia! Ao vivo aqui pelo Facebook e pelo Instagram da Euroconsultoria Integrada. Gratidão a todos que podem nos assistir aqui ao vivo e também, que posteriormente, né, no feed da empresa poderão assistir. Hoje temos uma novidade, já tem aí quase uns 6 meses, né, Mauro, que nós estamos falando aqui ao vivo para as pessoas, trazendo conteúdo, trazendo informação para que de alguma forma o nosso empresário, nosso espectador, né, possa trazer mais maturidade de gestão, possa trazer mais conhecimento técnico e ele possa, com consequência, se desenvolver para que as empresas sejam mais perenes, tenham melhores resultados, aumentem o lucro, inclusive o nome da live, né, o poder do lucro, que a gente possa mostrar para o empresário cada vez mais como aumentar esses lucros. Mas hoje, em especial, tem a presença aqui do Oswaldo Martinello. Gratidão, Oswaldo, obrigado por estar aqui. Nós estivemos conversando com ele na semana passada, fizemos o convite e ele de pronto aceitou. Nós deixamos aí o agradecimento em nome da Euroconsultoria, Euro Organização Contábil e Euro Gestão de Pessoas, que são as empresas aqui do grupo. E nosso carinho especial por você ter vindo e de pronto estar aqui para nos ajudar. Muito obrigado, Alexandre, obrigado, Mauro, pelo convite, é um prazer estar aqui. Um bom dia também aos que nos assistem nesse momento. É um prazer imenso estar aqui para fazer esse bate-papo aí e conversar um pouquinho sobre a nossa vida empresarial. Bom dia, Mauro. Bom dia, obrigado, Oswaldo. Seja bem-vindo. Você sabe, o intuito é levar conhecimento para o empresário, né, para a comunidade. E eu, há algum tempo, Oswaldo, deixei essa vida de só mandar boleto para o empresário e começar a ajudar ele na gestão, né? Sabendo das Isso é muito bom. Sabendo das dificuldades, né? Então a gente está com esse projeto com o Alexandre aí já há 3 anos aí, tem mais gente que nos ajuda, Denise, Juliana, Gilson, Jéssica, Rafael, enfim. Obrigado por ser o primeiro convidado nosso e não podia ser diferente esse reconhecimento pelo que você tem feito e como você serve de referência para nós em muitas coisas que a gente vai falar durante a live. Nós começamos já com uma pergunta que eu acho que a maioria das pessoas pensa, Oswaldo. Inovação e empreendedorismo. Coisa difícil pra caramba. E a gente percebe que na cultura da Martinello isso não é difícil. Eu acho que são duas coisas bastante distintas, né? O empreendedorismo tem muito a ver com ser provocado para empreender, tem muito a ver com isso estar um pouco na veia de cada um, né? E a capacidade que cada um tem de enfrentar desafios, né? Claro, medindo todos esses desafios, tem que ter consciência daquilo que se faz, mas por outro lado precisa ser um pouco destemido e apostar em muita coisa que você constrói pelo feeling, né? E tem que acabar implementando para poder transformar isso em realidade. Então é um desafio, porque muitos dizem que o bom empreendedor às vezes não é um bom empresário, né? Que são coisas também diferentes, né? Sim. Eu acho que o ideal é que se consiga as duas coisas ao mesmo tempo, né? Mas o veio do empreendedorismo está na maioria em cada um, né? E muitas vezes o próprio mercado
o desafia para que ele consiga empreender melhor, né? E a inovação, ela é inerente a cada atividade, né? Especialmente num momento como esse que nós estamos atravessando, né? Aliás, a partir do momento da pandemia, a inovação é um tema que passou a ser muito mais debatido do que era, não que isso não estava acontecendo, né? Por exemplo, a digitalização das empresas foi um fenômeno que se acelerou muito durante a pandemia. Se acelerou e as empresas foram obrigadas a entrar nesse ambiente digital, né? Sob pena de ficar fora do mercado, né? Então, a área da inovação dentro das empresas, ela foi muito provocada e foi fundamental para as empresas atravessarem, especialmente esse momento, o pior dos momentos que a pandemia impôs, né? Então, a inovação, o mexer com as coisas, o fazer diferente, né? Esse desafio de fazer melhor, né? Especialmente usando a tecnologia no varejo. Eu acho que nunca no varejo houve a implementação da área da tecnologia na velocidade que aconteceu durante a pandemia e agora, claro, essa velocidade se mantém e, portanto, a evolução das coisas estão muito mais rápidas do que era, né? Na verdade. Com essa força, né, do mercado de ter que ir, né, acabou acelerando. Exatamente. No nosso segmento, nós tivemos alguns players nacionais que já estavam trabalhando muito isso, numa velocidade já bastante intensa, e a pandemia acelerou tudo, né? Acelerou tudo, e as empresas que não estavam com prioridades nessa área da digitalização acabaram tendo que estabelecer como prioridade só pena de ficar para trás, né? Então, foi não só estratégico, foi necessário. Foi necessário, exatamente, você colocou muito bem nisso, né? Porque é assim, ó, por menor que seja a atividade do varejista, ela hoje está inserida nesse contexto digital, né? Por menor que seja, né? Até mesmo as lojas de confecções, por exemplo, elas estão ameaçadas hoje por grandes sites, até chineses, né? Que estão entregando aí numa rapidez que não se imaginava que fosse acontecer, está acontecendo. Tem sites aí prometendo já chegar ao final do ano entregando em uma semana produtos vindos da China, por exemplo. Olha só. Né? Então isso acaba se tornando uma ameaça muito grande para empresas que não estão focadas nesse ambiente, né? E que elas são obrigadas a entrar nesse ambiente também, até porque hoje é o menor interesse de conhecer ou comprar um produto, você vai automaticamente no ambiente digital buscar esse produto para ver o que tem de oferta, enfim, para entender o que o mercado está oferecendo e ao mesmo tempo já você se baliza em preços e etc, já começa a receber ofertas e por aí afora. Portanto, se você não estiver nesse ambiente, dá para dizer que você está perdendo espaço, né? Podemos dizer então, Oswaldo, que quem não interagir com esse ecossistema do mercado, ou seja, que está em constante mudança, que está trazendo necessidades, que tem guerra. Mas a guerra lá longe, lá na Ucrânia, está interferindo aqui em Lucas do Rio Verde? Com certeza, isso não é um estralar de dedo, mas as coisas vão avançando até chegar aqui. Eu acho que nunca a coisa esteve tão globalizada como hoje, né? Sim. O próprio meio digital. O próprio meio digital proporciona isso, né? Então hoje o que acontece na Europa é uma ameaça ou uma oportunidade para o Brasil e vice-versa, né? Então hoje está muito globalizado isso, né? E eu acho assim, ó, você colocou muito bem, as empresas precisam estar em todos os ambientes. Por quê? Porque até mesmo tempo você falava, a loja física é uma coisa, o canal digital é outra coisa. Na verdade, hoje é uma coisa só, né? Uma não sobrevive sem a outra. Nós temos dados aí que indicam hoje que 75% do consumo do varejo, ou ele começa ou termina no ambiente digital, ou ele começa ou termina no ambiente da loja física, enfim. Então, uma coisa é dependendo da outra e uma coisa não sobrevive mais sem a outra, né? Então dá para dizer que é um canal só, né? Hoje está na internet, está nas redes sociais ou no site, você vai estar, não necessariamente para vender para o cara que está do outro lado do país, mas você vai para vender para o seu vizinho. Exatamente. O cara é vizinho da loja, mas ele vai consultar antes no digital aqui. E é uma resistência do empresário. Não, mas eu não quero expandir. Não, você vai... Mas não é a questão de expandir, é de sobrevivência. De necessidade. De sobrevivência. É necessidade, porque hoje qualquer necessidade que você tem, até a curiosidade em conhecer um produto, automaticamente você vai direto aqui, né? Então você tem que estar ligado nisso.
E hoje os canais de venda são muito diversos hoje, né? Não só o e-commerce, mas aí tem o WhatsApp, tem os grupos de vendedores, enfim. O digital permite uma interação e uma comunicação ilimitada com os nossos consumidores, né? Não só com o objetivo da venda imediata, mas no sentido de estabelecer um diálogo, estabelecer uma ligação, estabelecer o vínculo, né? Estabelecer o vínculo, né? Porque hoje todas as empresas que estão nesse ambiente hoje estão criando conteúdos no sentido de criar vínculos com os consumidores, né? E esse é o principal objetivo. Pode acontecer de um processo acontecer nesse meio digital. Eu recebo informações do cliente, encaminho para o Rafael, que está aqui nos ajudando, inclusive, gratidão, Rafael. Ele devolve os indicadores daquela empresa ali pelaquela ferramenta digital. Sem dúvida nenhuma. Isso se tornou, como é que fala, comum hoje, né? Comum hoje, né? E, por outro lado, melhora em muito a produtividade, né, dos nossos negócios, né? Então, eu acho que há uma soma aí de sinergia, né? Sim. Na nossa conversa, Oswaldo, na semana passada, uma coisa que nós relembramos e que chama a atenção tanto minha quanto do Mauro, é que o senhor gosta de fazer as coisas da forma simples e bem feita. É sempre fazer aquela base primeiro, né? É uma fala do senhor, sempre deixar a base preparada de forma simples, organizada, mas bem feita. Você acredita que esse seria hoje um dos maiores segredos para Martinello chegar onde chegou? Eu não diria que é um segredo. Na verdade, a gente sempre aplicou essa premissa desde o início da empresa de fazer o básico bem feito, né? De fazer o óbvio bem feito, isso que eu sempre falo, né? Se um consumidor nosso entrou em uma das nossas lojas com o objetivo de comprar um roupeiro, ele precisa ter uma boa experiência de compra desse roupeiro, de forma que quando esse roupeiro chegue na casa dele e estiver montado, ele realmente sinta que tenha recebido aquilo que ele comprou, né? E, se possível, na hora marcada, né? Então, eu acho que esse é o maior desafio, é você conseguir atender o seu consumidor e atender a expectativa dele ou superar a expectativa dele. Eu acho que isso é o básico da coisa, porque se eu entro num determinado comércio para comprar um determinado produto, o mínimo que eu espero é que seja atendido de forma adequada e que eu consiga sair com esse produto de forma satisfeita. Então, isso gera uma boa experiência de compra, né? E se eu tenho uma boa experiência de compra hoje, quando eu precisar um mesmo produto desse segmento amanhã, certamente eu vou lembrar daquela loja ou daquele comércio, né? Então, acho que o princípio básico da coisa é mais ou menos por aí. Nós aplicamos esse princípio desde o início da empresa, né? Temos falhas? Um monte delas, sem dúvida nenhuma. Diariamente, a gente está em busca de corrigir essas falhas, até porque você tem um universo de colaboradores bastante alto e a gente tem a consciência de que nem todos estão com a camisa vestida, como a gente chama, né? Então, tem muitos colaboradores que acabam não assumindo essa postura de fazer o básico bem feito, né? Mas estão corrigindo, estão sempre em busca de ser aperfeiçoamento. Eu acho que o importante é isso, né? Vai trabalhando com treinamentos, né? Com certeza. Nós temos marketing internos para desenvolver essa cultura. Nós temos uma área de treinamento interno que está bastante ativa, especialmente no momento da pandemia para cá, onde a gente precisou dar bastante apoio, né, ao nosso time de retaguarda, né? Então, nós trabalhamos isso diuturnamente. Você estava comentando ali, Mauro, nos bastidores, que você queria fazer uma pergunta. Qual que era a pergunta? Se nesses 33 anos de Martinello, teve algum momento que você fez as contas lá e estamos quebrados? De vários momentos, meu Mauro, de vários momentos. Na verdade, nós empresários brasileiros, ou felizmente ou infelizmente, né, passamos por altos e baixos muitas vezes já nesse tempo, né? São planos econômicos que afetaram os nossos negócios, que não afetaram somente a economia brasileira, mas os nossos negócios, né? E são momentos inesquecíveis, né? Vamos voltar lá, os de cabelinho mais branco, eles vão lembrar. Plano Funaro, Plano Bresser, Plano Collor, foram inúmeros os planos econômicos e aí teve o plano cruzado que acabou estabilizando a economia. Cruzeiro. Plano Real. São todos os planos, daí teve o cruzado, Plano Real. Plano Real proporcionou uma longevidade de
estabilidade na economia. Mas nesses momentos difíceis, o que você fez? O que você acha que... Eu vou colocar assim, eu acho que a persistência é o principal das atitudes que precisam ser tomadas. Agir com consciência, agir com bastante clareza. Olha, o nosso problema é esse, precisamos resolver esse problema. E entrar de cabeça e atacar esse problema e resolver esse problema. Agir massivamente naquele problema. Massivamente naquele problema, focar, né? Agora, o problema hoje é venda, então vamos focar em vendas. Né? O problema é falta de dinheiro, vamos encontrar uma forma de captar dinheiro com o menor custo possível e com um planejamento que permita você se planejar e pagar, né? Então, o desafio é de cada um, até porque cada empresa tem momentos e fases diferentes, né? Então, às vezes a dificuldade que eu tenho hoje não é a mesma que outra empresa tem, né? Mas cada um acaba encontrando seu caminho, né? Não existe uma receita pronta para isso, até porque se existisse uma manual de instruções, todas as empresas teriam sucesso. Tá certo? Mas cada empresa tem o seu DNA, o seu jeito para resolver as coisas, né? E obviamente nós da Martinello temos o nosso jeito, conseguimos superar esses momentos difíceis, né? Muito rico assim, tudo. Mas assim, são momentos que não, às vezes você tem que cortar na carne muita coisa, né? Sim. Muita coisa. E são decisões difíceis, né, Oswaldo? Muito difícil. Eu vou te contar, o pior momento da pandemia talvez tenha sido lá no início, quando tudo parecia que era o fim do mundo, né? Lá no início, fecha a loja, abre loja, você não tinha certeza de nada. Quer dizer, na verdade, nós entramos em pânico, né? Mas uma primeira atitude que nós tomamos lá foi de não demitir. Né? Fantástico. Porque a gente entendeu assim, puxa vida, o momento é desesperador, é caótico para todos, seja para a empresa, seja para eu, pessoa física. Agora, se aquele colaborador que está nesse momento também de pânico perdeu o emprego, pior ainda, né? Pior ainda. Então nós criamos o banco de horas, no primeiro momento damos férias para um grupo de colaboradores, depois aqueles que tinham um risco maior, com maior idade, com as pessoas gestantes, enfim. Aí fomos selecionando e nós chegamos a afastar, no começo da pandemia lá, cerca de 40% da força de trabalho nossa, né? Afastado em férias ou algo parecido, né? Ou no depois, home office. No home office. Mas não demitir. Não demitimos. A nossa premissa foi não demitir. Né? Nós não tínhamos a cultura do banco de horas, hoje temos. Né? Uma inovação que acabou acontecendo e acabou que a Justiça do Trabalho entendeu, flexibilizou e isso resolveu muitos dos problemas, né? E preservou muito emprego, viu? Permitiu que se preservasse muito emprego. Então é importante que se diga isso, né? Neste momento também as flexibilizações permitiram soluções que em tempos normais não tinham, né? Mas assim, foram momentos muito, muito desesperadores, né, para nós. Mas nós preservamos o emprego, não demitimos e depois quando a coisa se reassentou um pouco, né, apontou alguma luz no fim do túnel, as pessoas voltaram ao trabalho. Aí teve momentos que a economia deslanchou, que as vendas melhoraram, enfim, aí fomos recompondo, até contratamos depois, né? Então, houve aquele primeiro momento de pânico e depois a coisa foi se acertando, né? Hoje a gente fala muito, Oswaldo, nossa live é o poder do lucro, né? E não é o dinheiro pelo dinheiro, né? São pequenas ações, alguns valores que a gente entende que as pessoas devem seguir, que vai e não ter vergonha de trabalhar por resultado, né? Uma coisa que a gente fala muito é da questão do fluxo de caixa. Muitos empresários entendem que não é para que eu preciso desse dinheiro, né? Ou às vezes ele está numa dificuldade, mesmo o negócio dele dando um resultado bacana, um resultado positivo, e ele tem dificuldade com o fluxo de caixa, e ele entende que o negócio dele está no prejuízo, né? Que você tem para contribuir nesse setor aí, que as pessoas acham que o negócio deles não está indo bem, mas na verdade é o fluxo de caixa. É o fluxo de caixa. Veja bem, nós trabalhamos com um fluxo de caixa de 180 dias. Então nós sabemos
se daqui a 45 ou 50 dias, um determinado dia vai faltar recursos para honrar os compromissos ou não. Acho que é de fundamental importância esse quesito, né? Quer dizer, você não consegue fazer um planejamento de curto prazo se você não tiver um fluxo de caixa. Para nós, no meu entendimento, é um dos pontos fundamentais para que a empresa tenha um fluxo diário normal. Por quê? Porque se você acha, ou se você aponta no fluxo de caixa que daqui a 30 dias você vai estar faltando recursos para honrar os compromissos, você não tem realizável para aquele momento, você tem que tomar atitudes hoje para que daqui a 30 dias isso esteja resolvido, né? Ou seja, através de uma ação de vendas ou através de uma captação de recurso ou algo parecido. Então, na verdade, eu acho que a grande decisão é você conseguir antever problemas no fluxo de caixa. Se você tiver essa visão clara, você vai saber tomar atitudes hoje para que daqui a 30 dias isso esteja resolvido. Então, isso na minha visão, é fundamental. E para quem começa uma empresa do zero, normalmente ele pega todo o capital dele, o pequeno capital dele, investe, imobiliza, o estoque e esse fluxo de caixa. Como começar com esse? Começar, né? Começar, tem que fazer um plano de negócio, por mínimo que seja, né? Você precisa entender que o investimento fixo, você não pode contar com ele para o giro do dia a dia, né? Então esse é investimento puro. Agora, aquilo que é realizado no giro, você tem que fazer uma projeção. Vou começar vendendo R$10.000. Então, se eu vender R$10.000 e o meu modelo de negócio é vender metade à vista e metade a prazo, eu vou saber que eu vou ter R$5.000 daqui a pouco e R$5.000 depois. Então, você precisa fazer esse fluxo de caixa, que é fundamental. Fantástico. Que eu vejo sempre, né? A coisa é simples, na verdade, né? Você precisa fazer esse mínimo de planejamento para que a coisa aconteça, né? Eu acho que você, francamente falando, sem isso você não consegue saber se daqui a 10 ou 15 dias a tua saúde financeira vai estar boa ou não, né? Uma situação que a gente percebe, Oswaldo, em muitos negócios, o empresário investe muito do lucro dele no imobilizado. Ele trava o dinheiro, não necessariamente que isso não vai trazer dinheiro para ele, porque às vezes ele compra um imóvel e lá na frente esse imóvel valorizou. Mas em relação ao negócio dele, ele cria um peso muito grande. E além de criar o peso grande, por ele não ter investido em tecnologia, por ele não ter investido em capacitação dos colaboradores dele, ele se obriga a trabalhar cada vez mais. Exatamente. Aí o cara está de manhã, de tarde, de noite, às vezes está tendo que ir de madrugada para resolver problemas da empresa, para trabalhar, para produzir numa prestação de serviço que seja, porque ele tem um negócio que está extremamente inchado, porque não tem esse giro. Ele não fez essa análise, essa divisão, essa classificação de que isso aqui é investimento, isso aqui é giro, isso aqui é educação, eu preciso investir em educação, isso aqui é tecnologia. Ele não faz essa divisão. Sem dúvida. Você tocou num ponto importantíssimo que a gente se depara com isso diariamente. Por quê? Porque às vezes você fala, mas é uma boa oportunidade de investir no terreno para que amanhã eu possa construir a loja. Pode até ser, se esse dinheiro não fizer falta no giro do dia a dia. É preciso tomar muito cuidado com isso, né? Porque às vezes uma boa oportunidade pode te gerar um enforcamento financeiro no curto prazo, né? Então é preciso muito cuidado com isso. A imobilização ela tem que ser apenas o necessário para a tua operação funcionar, né? Se possível, sem imobilizar, porque se você tiver os teus recursos no giro, obviamente vai estar rendendo, né? Ainda que você faça uma conta, que se você investir num imóvel, esse imóvel vai ter valorização, mas se esse recurso estiver no giro, ele vai te render mensalmente e você vai fortalecer o teu negócio, né? Então eu sou defensor do giro, A imobilização pode acontecer? Pode, desde que esse recurso não faça falta no fluxo de caixa. No fluxo do giro. Então eu sou muito cético nisso, né? E já cometi erro no passado, no sentido de investir e depois passar por aperto financeiro em razão de ter feito o investimento. Fantástico. Olha que interessante, coisas que o seu Oswaldo está trazendo, que realmente ele coloca na prática, ou seja, ele realiza e transforma essa inovação e empreendedorismo, que é o que a gente trouxe como tema hoje. Uma coisa que me chamou muito a atenção é que o seu Oswaldo está preocupado com a experiência de consumo do cliente dele, e isso é um dos grandes diferenciais hoje.
Produto nós temos em todos os lugares, inclusive com preço muito parecido, com a mesma qualidade. Inclusive no chinês, vendendo através do digital, mas o poder de decisão do cliente está diretamente relacionado a isso. O seu Oswaldo traz também para a gente, olha a simplicidade de fazer as coisas básicas bem feitas. E aí você formando um básico bem feito, você tem uma estrutura melhor para desenvolver a pirâmide de crescimento do negócio. Ele traz também a necessidade de você entender de forma simples e objetiva, né, Mauro? Fluxo de caixa é fluxo de caixa, capital de giro é capital de giro, investimento é investimento. E entender essa operação do seu negócio, essa parte financeira do seu negócio, dividir e classificar cada vez mais. São questões, eu faço questão de reforçar essas falas dele, porque são questões que nós defendemos, Mauro, enquanto Euroconsultoria Integrada, para que os nossos clientes apliquem isso cada vez mais no seu negócio, cada vez mais no seu dia a dia. E, Alexandre, eu não tenho como hoje fazer essa classificação. Começa aos pouquinhos, vai devagar, começa com 1%, né, Mauro? Nós temos uma cliente que ela começou a tirar 1% do faturamento. Quando ela foi ver, com um ano ela tinha mais de 60 mil. Com 1% do faturamento. Então, se você analisar... Criou uma reserva sem sentido. Exatamente. Se você for analisar a curtíssimo prazo, 30 dias, 60 dias, 1% não representa nada. Mas faz isso durante 5 anos. O volume que vai ter sobre isso, né, Mauro? Ele tem que fazer a conta o seguinte, eu recebi 10 mil esse mês, mas se eu tivesse recebido 9, se eu tivesse 9.800, eu teria me virado. Então, refaça o seu fluxo de caixa e não conte com essa reserva. Porque uma reserva de 1% da sua operação, ela não vai fazer necessariamente diferença. Mas 1% ao mês, no final do ano, é 12%. A pessoa, você ter 12% da sua operação, digamos que você tem um faturamento lá de 10 milhões. Você está falando de 1 milhão e 200. Você já começa a entrar para o jogo. Você já começa a ter um poder de compra à vista, de barganha diferenciado. Estou falando de um ano. 2 anos, são 24%. Sim. Né? É fácil fazer? Não, mas é simples. Né? Eu estou tocando um ponto importante nessa questão de formar uma reserva. Mais do que nunca, esse é um momento importante para isso, porque as coisas estão mudando muito rapidamente. Você hoje não tem certeza de como a economia vai se comportar daqui a 60 dias ou 90 dias. Então, eu vejo, e a gente faz isso muito, de extrema importância você ter uma reserva do teu negócio para aquilo que possa acontecer daqui a pouco, né? Então, de repente, você tem a necessidade de ter essa reserva, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. E se as vendas, se a economia der uma travada mais do que estava, né? Porque se você fizer uma retrospectiva de curtíssimo prazo e entender como estava o varejo 90 dias atrás e como está hoje, ele está muito diferente de hoje. E daqui a 90 dias como vai estar? Então, de repente, você precisa realmente de uma reserva para emergência, porque o momento que nós estamos atravessando está muito incerto, né? O futuro do varejo está muito incerto, né? A gente tem visto aí players nacionais com extrema dificuldade, né? Hoje, com extrema dificuldade. Perdendo 70%, 80% do valor de mercado. 90% em 12 meses. Tem um player nacional aí que perdeu 90% do valor de mercado em 12 meses. Então, é preciso ter muita cautela nesse momento, muita cautela, muita calma, né? Tem uma pessoa que eu conheço que é internacional que fala, muita calma nessa hora, muita calma nessa hora. Mas infelizmente, né, a economia brasileira voltou a ter momentos de incertezas muito, muito marcantes, né? Como essa que nós estamos atravessando, por exemplo. Né? Sim, com certeza. Então é preciso também você agir com uma certa... com calma também, né? Tem momentos que você pode avançar mais, tem momentos que você tem que se pôr na defensiva também, né? Tem que ser estratégico. Tem que ser estratégico, tem que ser estratégico. Eu acho que isso resume tudo. Né? Tem uma coisa que eu vi ali, Oswaldo, na comemoração dos 30 anos da Martinello,
vocês encontraram o primeiro cliente, né? Vocês trouxeram na comemoração o primeiro cliente. Isso demonstra o respeito, o carinho que você tem pelo cliente, né? Sem dúvida nenhuma, né? A gente sempre valorizou muito isso, né? E até porque o cliente é o nosso principal ator do nosso jogo, né? Ou do nosso negócio. É o cliente que consome, é o cliente que prefere comprar na nossa loja. Ele que nos remunera. Que nos remunera, enfim, que traz dinheiro para dentro de casa, né? Essa é a verdade. É a verdade. E todos nós no varejo vivemos disso, né? E nós, ao comemorar 30 anos, né, da empresa, né, nós conseguimos localizar o primeiro cliente. Né? Engraçado. Na verdade, nós fizemos 2 momentos de comemoração, né, por ocasião dos 30 anos de fundação da empresa. Nós fizemos um jantar com os principais fornecedores, que são nossos parceiros, né, e com os gerentes de negócio nosso. E nessa ocasião, então, conseguimos trazer o primeiro cliente nosso, que foi lá em janeiro de 1989, né? Olha só. E foi o seu Itiro Suetac, eu lembro dele como se fosse hoje, lembro da ocasião como se fosse hoje, e ele se fez presente lá na nossa comemoração e foi um momento muito marcante, né? E um outro momento, daí onde nós conseguimos reunir todos os colaboradores, né? Claro, não vieram 100% deles, né? Mas naquela ocasião a empresa estava com 2.300 e estiveram 2.200 colaboradores presentes, que fizemos aqui em Lucas, daí um final de semana, aí, uma grande festa com todos os colaboradores, né? Para comemorar esses 30 anos de existência. Mas o cliente é o nosso principal foco, né? O nosso principal foco de atenção sempre foi o cliente, vai continuar sendo, não tenha dúvida nenhuma. Né? Então eu lembro com muito carinho dele, e nós temos um carinho imenso por ele, pela família dele, e naquela ocasião ele comprou uma mobília. Foi o primeiro negócio da empresa. Olha só. Ele comprou a mobília, renovou a mobília da casa dele. Comprova-se esse carinho com o seu Oswaldo, lembrando que ele comprou a mobília. Até porque Não, eu lembro perfeitamente, fui eu que atendi ele, né? Comprou geladeira, comprou fogão, comprou um dormitório na época completa, na época que se vendia o dormitório completo, que era cama, roupeiro e 2 criados. E a penteadeira. É verdade. Lembro até do modelo, estou rememorizando aqui, lembro até do modelo do dormitório, né? Ontem, atendendo uma cliente, ela perguntou para mim se ela contratava uma nova vendedora, porque ela estava com uma empresa pequena, né, lógico, ela estava com dificuldade nas vendas, ou se ela contratava alguém para fazer os lançamentos financeiros e ela ia para a venda. A minha resposta para ela na hora foi: vai para venda. Cuide primeiro do seu cliente, porque sem o cliente você não tem financeiro. Sem dúvida nenhuma. Quem está no varejo, se não gostar de gente, não dá certo. Tem que gostar de atender as pessoas, tem que se disponibilizar, tem que conseguir detectar a necessidade do cliente para que você consiga oferecer o produto adequado. Esse é o desafio do vendedor, né? E eu me considero um vendedor, eu sempre gostei muito do chão de loja, né? O bom vendedor não é aquele que chaveca o cliente, né? Ele sabe ouvir o cliente. Por outro lado, é preciso ter consciência, e eu sempre falo para o meu time, que tem que vender um monte, mas tem que ter um pouquinho de lucro e tem que receber o primeiro. É simples. Simples assim. Bem feito. Simples assim, mas é o simples bem feito. É o simples bem feito. Tem que vender cada vez mais, desesperadamente tem que vender cada vez mais. Eu tenho que preservar um pouquinho, tem que sobrar um pouquinho e tem que receber o que vende. Só isso. É simples. É igual emagrecer, né, amor? É igual emagrecer, é simples, é só comer. Isso assim. E na verdade, precisa preservar a rentabilidade, do contrário, você perde capacidade de reinvestir, de evoluir, de inovar e por aí afora. Então tem que ter um pouquinho de lucro, claro, não tenha dúvida nenhuma. Nenhuma empresa de varejo está estabelecida sem objetivo de lucro, sem dúvida nenhuma. Não precisamos ter vergonha disso, Isso é verdadeiro. Sem remunerar isso aí. E tem que, no mínimo, tem que recuperar o capital investido e sobrar um pouquinho, Do contrário, vamos vender esse negócio do mercado financeiro e ficar da renda. Não é assim? Simples assim, na verdade é isso, né? Então, a coisa é fazer o básico bem feito, é o que eu falo sempre, né? Fazer o básico bem feito. Se você conseguir fazer isso, você obviamente vai gerar satisfação dos consumidores, e esse consumidor, a partir de que ele tenha uma boa experiência de compra, ele vai voltar com certeza. Aproveitando a oportunidade, Oswaldo, alguns clientes que eu comentei que estariam aqui com o senhor, uma das coisas que eles me pediram para perguntar
essa gestão hoje de muitas pessoas, né? O senhor, eu percebo que o senhor tem uma cultura estabelecida e faz o possível para que as pessoas entendam essa cultura lá dentro da empresa, né? Uma cultura organizacional. Mas aí você tem gente diferente, né? Você tem o jovem de 18 anos. Vou lembrar, a Martinello é uma empresa familiar, né? Uma empresa familiar. Você tem um jovem de 18 anos, você tem uma pessoa já formada, você tem um não formado, você tem um de mais idade, você tem um que já tem um perfil de dono, ele cuida do negócio, ele olha como se fosse dele, mas você tem um que já não tem tanto compromisso, enfim, muita gente, né? Como esse é um dos grandes desafios de empresas que têm um determinado número de colaboradores. Nós estamos hoje chegando próximo a 3 mil colaboradores. Nós temos uma área que só cuida de pessoas, né? Que eu chamo que é a gestão de pessoas. Nós temos um que está desenvolvendo, que é o DHO, né? Que é o desenvolvimento humano e organizacional. Nós temos um que cuida de treinamento e temos uma terceira pessoa que cuida do administrativo da folha, que é a folha de pagamento, que é o recursos humanos propriamente. Departamento pessoal. Departamento pessoal, né? Basicamente isso. Então são 3 pessoas, são 3 gestores nessa área de cuidar de pessoas dentro da empresa. Uma das culturas fortes que nós temos é a manutenção das pessoas e oportunizar as pessoas que querem crescer dentro da empresa, né? Os cargos de liderança hoje, que eu classifico, 100% deles surgiram do próprio quadro de colaboradores e eles foram crescendo dentro da empresa. Né? Uma das culturas nossas é de, sempre que possível, promover o quadro de colaboradores e não contratar para cargos de liderança. Isso tem acontecido muito fortemente. E mais ainda agora, né, que nós criamos um plano de cargos, carreira e salário da empresa. Né? Estamos implantando agora, boa parte já foi implantada, na maioria dos cargos já foi implantado. Então são um planejamento bastante forte e grande no sentido de você conseguir medir desempenho, de você conseguir medir competências para cada um dos cargos ou para cada uma das funções, né? E conseguir fazer as avaliações de evolução de forma correta. Então esse eu acho que é o grande desafio para que você consiga permitir que cada um dos colaboradores possa fazer o seu plano de carreira dentro da empresa. Ele tem a vontade de empreender lá dentro. Esse é o maior desafio nosso. Esmagadoramente, você achou esse talento dentro da empresa e valorizou ele. Exatamente. Ele percebeu a oportunidade. Se ele quiser crescer, ele vai ter oportunidade, realmente, né? Eu chamo de intraempreendedor. Então, de tempos em tempos, vai ter a avaliação geral do quadro, né? É onde vai se permitir, então, para que os cargos na hierarquia superior sejam preenchidos pelos de carreira, né? Oswaldo, podemos dizer que a Martinello, o caso Oswaldo, que é o CEO da Martinello, é o maior varejista mato-grossense? Nós temos informações, né, da própria Secretaria de Fazenda de que a Martinello hoje é a maior empresa de varejo com sede no Mato Grosso, em faturamento. Empresa mato-grossense. Então você é o rei do varejo. Imagina só, eu e você estamos recebendo o rei do varejo. Nós estamos hoje presentes em 65 municípios, 65 cidades, com 95 lojas, né? E 5 CDs regionais. Podemos dizer também que de extraordinário que o Oswaldo faz, que a Martinello faz, o de extraordinário é só os resultados. Não, nós não fazemos nada de extraordinário, nós fazemos o nosso dia a dia, buscando sempre fazer o básico bem feito. Essa é a nossa mira diária, né? E aprimorar os processos, sem dúvida nenhuma, fazer com que a produtividade melhore a cada dia e por aí afora, né? Então, eu estou aqui pensando, Mauro, nós estamos aí com 0,00005% do faturamento de São Paulo e ele mesmo assim está aqui. Então esse carinho de estar aqui conosco, né? E é assim com as outras pessoas. Ele faz isso com o cliente, ele faz isso com os colaboradores, com os sócios, com os fornecedores. Prestador de serviço. Chamou os fornecedores para comemorar os 30 anos. Então, provavelmente esse é um dos maiores segredos da Martinello, é esse carinho do seu Oswaldo e de toda a equipe que está lá dentro. Eu estou falando do Oswaldo porque
pelo senhor que está aqui, mas eu tenho certeza que a equipe tem esse carinho, seus familiares que estão ali têm esse carinho também. Não tenha dúvida que é todo o time que faz isso acontecer no dia a dia, né? Eu costumo dizer sempre para o nosso time, vocês que estão lá literalmente com o umbigo no balcão é quem fazem acontecer o dia a dia da empresa, né? Claro, tem toda uma estratégia que é pré-estabelecida, né? Mas assim, o dia a dia da empresa é feito pelo time inteiro, né? Então, desde a zeladora de loja, até o gerente de loja, até os diretores, né? Então, na verdade, é uma soma de esforços que acontece no dia a dia de toda essa máquina funcionando, né? Gratidão. Feliz pelo senhor estar aqui. Que nossos espectadores possam beber o máximo possível desse conteúdo, né, Mauro? Honrado, literalmente estou emocionado e honrado com a presença do senhor. É satisfatório estar aqui. Mauro, gratidão. Mauro é uma das pessoas que mais provoca aqui no grupo A Inovação. Eu acho que se teve uma das pessoas que puxou à frente aqui esse trabalho da gente estar no digital, da gente inovar dentro da empresa, da gente sempre se capacitar, essa pessoa é o Mauro, ele é insistente demais com isso. E realmente, hoje a gente vive uma revolução nesse campo, né? As coisas novas hoje estão imperando. E, claro, tem muita coisa que não dá certo, né? Mas a maioria delas dá certo. Eu não tenho facilidade nenhuma com tecnologia, tá? Mas a inovação não é exatamente só tecnologia. Não é só tecnologia. É você inovar o seu negócio, é você estabelecer estratégias novas, estratégias que produzam resultado, né? De forma simples, eu sempre falo isso. Nós precisamos inovar de forma destemida, mas também aquilo que tenha praticidade, né? Porque se não tiver praticidade, o nosso consumidor não vai estar bem. Se eu tenho um aplicativo aqui que tem por objetivo facilitar a vida das pessoas com as quais a gente se relaciona, ou com os nossos consumidores, mas se eu vou contar uma experiência ontem à noite. Ontem à noite eu estava em casa, eu estou precisando comprar um produto, e eu fui, obviamente, aqui também, né? Fui aqui também. E aí entrei no site de uma determinada empresa, e eu estava tentando ler a descrição do produto, e aí vinha aquela tela na frente, você precisava lá comigo, mas o cara não deixava eu ler a descrição do produto. Aí eu mandei a mensagem, eu falei, por favor, eu só gostaria de conseguir a liberdade de visitar seu site. Você percebe como o cara estava nesse ambiente, mas de alguma forma o site dessa empresa estava lá com o banner toda hora na frente me atrapalhando. Eu não conseguia ver o produto de forma adequada. Então, você percebe como apesar de ele estar dentro do ambiente de tecnologia, né, ele está oferecendo o produto no ambiente digital, mas ele estava, de alguma forma, criando dificuldade para mim, consumidor. Sim. Percebe a diferença que eu falo? Você precisa disponibilizar esse ambiente, mas de forma prática e objetiva, né? É isso que eu queria colocar, que precisamos ter essa sensibilidade também, né? Porque nós precisamos a todo momento se colocar do outro lado. Se não for fácil, não for resolutivo, não faz sentido. Eu comecei na contabilidade. Prejudica, atrapalha, o cara não quer. Eu comecei na contabilidade da máquina de escrever, né? Então, Bons tempos aqui. Então eu passei por todo esse processo aí do eletrônico para o digital e estou saindo vivo dessa. Mas com certeza, hoje você já está mais ambientado com a tecnologia, com certeza. Ajuda bastante. E uma coisa interessante que vocês acabaram de falar, né? A inovação não obrigatoriamente é novo ou é a tecnologia, né? Porque se você for olhar o próprio celular que o senhor mexeu agora, tem umas 20 coisas aí dentro, mas essas 20 coisas já existiam. Já existia um mapa que a gente acessa ali, já existia uma câmera fotográfica que a gente acessa ali. Só inovou a maneira. Só inovou a forma de entregar tudo num lugar só. Exatamente. A gente volta lá no simples bem feito, né? Então, muitas pessoas estão nos assistindo, eles estão esperando um momento para ele desenvolver um produto, um serviço extraordinário para ele entregar. Não é isso, né, Aldo? Não é isso. Não é isso. A coisa é complexa e ao mesmo tempo é muito simples, muito simples. Eu acho que eu estou falando mais no varejo, que é a minha área que eu conheço melhor, né? Mas o atender bem é esse negócio do simples. Olha, se
Se o cliente entrou na minha loja, ou em uma de nossas lojas para comprar um celular, eu preciso ter equipe que consiga demonstrar o celular de forma adequada para o meu consumidor, né? E que ele faça a escolha de maneira que esse produto vá atender a necessidade dele. Eu acho que eu tenho que ter essa preocupação em colocar, olha, eu acho que o exemplo mais clássico do que eu quero falar é o laptop, o notebook, por exemplo. É comum, né, que as pessoas vão na loja e digam, eu quero comprar um computador, porque eu faço isso, isso e aquilo. Se o vendedor conseguir oferecer uma configuração que atenda a necessidade dele, pronto, atendeu bem. Agora, se o vendedor vender um produto com uma configuração superior à que o Mauro precisa, o Mauro pode ficar insatisfeito, porque ele pagou por algo que ele não vai precisar. Não vai usar. Não vai usar. Então, o desafio do vendedor é conseguir vender um produto que atenda à necessidade do consumidor. Eu acho que o notebook é o exemplo mais clássico disso. Ou então, o contrário, que ele venda numa configuração inferior daquela que o Mauro precisa para desenvolver aquilo que ele pretende, né, para o uso dele. Então, se você conseguir pegar o gancho, dizer, olha, essa configuração é adequada para aquilo que o Alexandre está buscando, aí eu vou estar atendendo o Alexandre de forma adequada. Eu vou chegar a usar o produto e ficar feliz. Você vai ficar feliz, porque literalmente você vai receber o produto que você imaginou. Fantástico. Né? Então, acho que esse é o maior desafio que nós temos enquanto varejistas. Outra coisa, Oswaldo, para a gente finalizar, você também tem compromisso daqui a pouco, as pessoas acham que você nasceu pronto. Ah, não foi sorte, né, Não Mauro? foi sorte. Não foi sorte. Você aprende com o dia a dia e o aprendizado ele é permanente, constante e não tem outro caminho. Você erra, acerta. Eu sempre digo que até que a gente conseguir acertar mais do que errar, estamos no caminho. Estamos no caminho. Nós erramos todos os dias também, né? Sem dúvida nenhuma que a gente calcula muito isso e a gente calcula a extensão do erro, né? Se errar, vai bater aqui, né? Então você tem que estar preparado para isso também, né? Mas assim, o desafio é você ir se adaptando aos momentos, às fases, né? Como essa que nós estamos passando agora, que é uma fase que a inovação está latente e as coisas novas acontecendo e você tendo que obrigatoriamente encontrar caminhos diferentes daquilo que você estava acostumado, né? Então você está aberto a isso, não tenho dúvida nenhuma. Cuidar do seu cliente com muito carinho, das pessoas, enfim, com muito carinho. Quando encontrar um problema, agir massivamente para resolver esse problema, proporcionar uma experiência de consumo, classificar o máximo possível Cuidar do fluxo de caixa. Fluxo de caixa, o que é capital de giro, o que é investimento. Das pessoas que trabalham junto. Das pessoas que trabalham junto. Vender, receber e rentabilizar. E cuidar dos seus colaboradores a ponto de, mesmo que uma pandemia nos deixe em pânico, não mandar eles embora. Isso são coisas fantásticas que o senhor trouxe para a gente. Muito obrigado. Nossa gratidão a quem nos assistiu aí, teve a oportunidade de acompanhar ao vivo e também acompanha depois aí pelo feed da empresa. Mauro, suas considerações? Agradecer ao Oswaldo, né, essa contribuição e é o que a gente tenta simplificar a operação do cliente, simplificar os números dele, né? Essa semana fizemos uma reunião de pressão de conta de uma empresa, Oswaldo, ele tem lá muito bem os controles dele bem definidos, os processos, tem vários, mas a gente conseguiu traduzir a empresa dele em 14 indicadores, né? Praticamente um hemograma e um DNA do negócio dele, entendeu? Ali a gente conseguiu simplificar em 14 indicadores, relatórios de páginas e páginas de relatórios, em 14 indicadores ali ele vai saber tomar a melhor decisão para ele, né? Nós não entendemos nada do segmento dele, nada. Nós entendemos de gestão e de indicadores. Simples, a decisão é dele. A decisão é dele. Ele tem informação. Então, uma coisa que a gente vê, só para finalizar, às vezes, eu acho que o grande segredo dos nossos resultados é que a gente não quer mudar o cliente, não quer mudar o negócio dele, a decisão é dele. A gente quer demonstrar, né? Traduzir o negócio dele como está. E aí, para você finalizar, Oswaldo. Muito bem. Bom, eu queria
Agradecer, Alexandre, pela oportunidade. Mauro, muito obrigado pela oportunidade. E gratidão a todos aí. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Encerra pra gente, Rafa, por favor. Encerra.